Olá, pessoal. Queria conversar com vocês alguns detalhes relacionados com a questão dos multissítios e dentro deles um multissítio muito importante para nosso manejo de grandes culturas, que é a questão do óxido de cobre. E principalmente o primeiro ponto, né? Nós vamos abordar na questão do que tem ação multissítio e o que é um produto ou tem um produto para ser multissítio, né? Então, principalmente, nós temos aí um grupo muito pequeno de multissítios hoje no mercado de grandes culturas. E dos derivados de cobre, o principal hoje que nós temos é o oxicloreto de cobre, tá? E o fato dele ter cobre na formulação e ser uma formulação com oxicloreto de cobre, ele confere algumas coisas interessantes que a gente vai abordar, né? E aí você pode estar pensando assim, pô, professor, mas eu tenho alguns produtos aí, alguns fertilizantes foliares que têm cobre, vai funcionar igual? Na verdade, não, né? Indutores de resistência à base de cobre, na verdade, não. Então, para ser fungicida à base de cobre, primeiro eu tenho que ter uma quantidade muito grande de cobre a ser aplicado por hectare, tá? E essa quantidade de cobre, ela precisa, porque os multissítios são quantitativos, então fertilizantes foliares, indutores de resistência que tem um pouco de cobre, esse cobre é nutricional. Esse cobre pode induzir a planta criar alguns compostos secundários de defesa, até é possível, mas a função letal do cobre, né, ele precisa estar sobre a cutícula para o fungo vir e absorver esse cobre. Então, esse cobre precisa ser insolúvel em água. E aí, o oxicloreto de cobre tem muito cobre insolúvel em água. E essa porção insolúvel, ele fica sobre a cutícula. Aí você deve estar pensando, pô, professor, mas ser insolúvel em água é ruim de formular, ou ruim de misturar, ou vai ser ruim para a planta. Pelo contrário, a questão de ser insolúvel em água quer dizer para a planta que ela não consegue absorver esse cobre. Então, se você tem uma aplicação de um cobre totalmente solúvel em água, a planta absorve muito esse cobre e aí você tem fitotoxicidade de cobre na folha, né? Então, a vantagem dos fungicidas à base de cobre, né, e o oxicloreto tem muito, né, são íons de cobre insolúveis em água, né? Então, essa formulação oxicloreto de cobre, ele não é solúvel em água, e quando você tem um adubo foliar à base de cobre, quando você tem um indutor de resistência à base de cobre, esses íons de cobre geralmente são solúveis e a planta vai absorver. E não tem problema, isso é um efeito nutricional, só que não vai ter efeito fungicida. Então, para resumir, a gente precisa, nesse primeiro ponto, ter um fungicida, né, à base de cobre, e o oxicloreto é um dos principais, que tenha bastante cobre insolúvel em água, aonde eu consiga depositar sobre a cutícula esse cobre, e aí esse cobre vai ficar sobre a cutícula, à disposição ou esperando chegar um fungo e absorver esse cobre. E aí esse cobre é extremamente letal para patógenos, né? Vai causar uma série de problemas dentro dos patógenos e vão ocorrer N mortes ou problemas que vão levar à morte desse patógeno. Então esse primeiro ponto é muito importante, né? Precisamos ter muito cobre e precisamos ter esse cobre insolúvel, né? E aí a gente elimina o resto das outras sugestões que tem a campo com adubos foliares ou indutores de resistência.